E todo final de ano a gente tem como costume fazer essa celebração de gratidão. Até porque, é claro que é pouco, né? Diante de tudo que Deus tem feito, um culto no ano agradecer, não é sobre isso que nós estamos falando. Mas é um culto que nós separamos. E eu quero, mais uma vez, convidar você no final da nossa celebração, aí na nossa árvore de Natal, a escrever. Tirar uma foto, lá nós temos o pessoal da comunicação para tirar foto da sua família bem bonita lá para você postar no final do ano. Se você que ainda não tem a foto lá com seus filhos, pode estar no final do culto indo lá tirar também. Mas hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto aí, Alzheimer espiritual, quando o coração esquece o que Deus fez. A minha avó, por parte de mãe, até porque por parte de pai eu não conheci, mas a minha avó, ela tem enfrentado uma grande luta. Nós temos enfrentado, minha família, por parte de mãe, nós temos enfrentado uma grande luta, porque minha avó já faz aí em torno de uns 5, 10 anos que ela tem enfrentado, né, que ela tem regredido aí nessa questão da sua saúde mental, do Alzheimer. E é tão triste, né, a gente vê uma pessoa que nós amamos tanto, e eu lembro alguns anos atrás, ela veio ficar aqui na minha casa, ficou comigo com a Poli, uns dias. E muitas vezes ela achava que a Poli era empregada. E ela falava que essa menina não vai embora não, ela fica aqui o tempo inteiro. E a gente dava risada, a gente olhava a situação ali divertido, mas é tão triste, né, ver a situação que o ser humano, que a nossa mente, porque todos nós estamos sujeitos a isso, a chegar na velhice, passar por isso. Alguns já novos já estão esquecendo, né? A gente já vê adolescente aí que esquece de arrumar a cama. Então imagina quando chegar na idade, os pais olhando para os filhos aí, né? Mas a gente sabe que todos nós estamos sujeitos a isso. E assim também na vida espiritual, todos nós estamos sujeitos a esquecer. E muitas vezes nós esquecemos o que Deus faz e fez nas nossas vidas e irá fazer. E essa doença não é uma doença que atinge somente a mente, mas a alma, o coração, as nossas vidas. E claro que o Alzheimer físico, a mente, quando nós falamos sobre isso, é uma doença cruel, que apaga a memória, desconecta a história, pessoas, apaga rostos de familiares. Minha avó não reconhece mais minha mãe, os netos, os outros filhos. Mas existe algo muito pior que isso, que é esquecer o que Deus é e o que Deus fez nas nossas vidas. É o esquecimento da graça, a perda da memória, da fidelidade de Deus. Porque quando nós passamos a murmurar, quando nós passamos a reclamar da vida, o que eu e você nós estamos fazendo é esquecendo de Deus. Esquecendo do que Deus fez. Eu não falo somente de uma bênção física, de um carro, de uma garrafa, ou de um filho, mas eu falo da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque se tudo de ruim estivesse acontecendo na sua vida, eu tenho certeza, se você olhar para a cruz, isso já alimenta o seu coração, a sua alma já entra em paz, em alegria, porque Jesus é tudo que nós precisamos. Mas também até mesmo bênçãos materiais, muitas vezes nós esquecemos. Aquelas bênçãos que a gente tanto orou, que a gente tanto colocou diante de Deus e hoje nós vivemos, mas nós não lembramos. E sabe o que é mais doloroso, irmãos? É que é possível a gente enfrentar culto, é possível a gente vir na igreja, domingo após domingo, cantar louvores como nós erguemos as nossas mãos, é possível servir na igreja, se tornar um voluntário e ainda assim sofrer dessa doença. A doença espiritual que atormenta as nossas vidas. E Deus, Ele abomina a murmuração. A gente sabe que desde o Antigo Testamento, e nós vamos ver isso hoje, onde o povo de Israel, que é o maior retrato disso, onde eles viram o impossível, eles experimentaram coisas extraordinárias, milagres. O Egito foi destruído, eles viram isso, o exército egípcio onde estava perseguindo quando eles saíram da escravidão do Egito. O mar, eles viram o mar se abrindo. Eles viram também a nuvem guiando de dia, o deserto, né, onde é muito calor, o sol quente, e eles viram o Deus através da nuvem, o fogo protegendo a noite no frio. O deserto tem essa questão de ser extremo, no dia muito calor e à noite muito frio, e Deus cuidando deles. O maná, quando eles estavam com fome, o maná caindo do céu. Achei que estava passando, mas não estava passando, né? O maná caindo do céu, a água brotando na rocha. Então, tudo isso eles experimentaram. Tudo isso eles viram a mão de Deus sobre a vida deles, mas mesmo assim eles se esqueceram.
Talvez você olhe e pense: Felipe, como que pode esquecer de algo tão extraordinário assim, né? Não é normal você viver o extraordinário de ver um pão caindo do céu, de ver o maná, de ver uma água brotando da rocha, água saindo da rocha. A gente vê o mar se abrindo, não é todo dia que você vai ver o mar se abrindo. Mas, irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós olhamos para esse ano, por exemplo, se você olhar para trás, você vai ver o que Deus fez na sua vida. E talvez a gente pense: tá, Felipe, mas eu não vivi nada extraordinário. Eu tenho orado por cura física, eu tenho orado por uma bênção material, eu tenho orado pela salvação dos meus filhos, mas isso não aconteceu. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a olhar os milagres no dia a dia. Os milagres que a gente muitas vezes não conseguimos enxergar. Quando nós saímos em viagem, a mão de Deus está sobre as nossas vidas, a gente sai, a gente volta. Os nossos filhos, hoje a gente tem visto o que tem acontecido em muitas escolas, que estão no trânsito, tantas pessoas morrendo, e nós estamos aqui. Por isso que o salmista vai dizer a respeito do povo de Israel, que logo eles se esqueceram dos seus feitos, que muitas vezes nós também, como povo de Israel, a gente vive nesse esquecimento de esquecer o que Deus fez e faz nas nossas vidas. Tim Keller vai dizer que o coração humano é uma fábrica de amnésia espiritual. Esquecemos Deus com assustadora facilidade. Então a gente esquece, é muito fácil esquecer a mão de Deus, esquecer o cuidado de Deus. E essa é a realidade. Em Deuteronômio 8, então nós vamos ver que Deus chamando o seu povo de volta a trazer essa memória, a lembrar o que Deus tinha feito, o que eles tinham experimentado. E hoje eu quero fazer esse exercício com você também. Nós já oramos, já lembramos de algumas coisas, mas eu quero lembrar, eu quero refletir com os irmãos de bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E aí o texto vai dizer em Deuteronômio 8, versículo 2 a 4, lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto, estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. O que Deus está falando para aquele povo, e o mais interessante, que possivelmente Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, Moisés já está quase partindo, para a glória, e esse povo aqui que estava ouvindo esse lembrete do Senhor, possivelmente eram os filhos daquelas pessoas que saíram do Egito. E Deus então lembra, lembre-se de como o Senhor, seu Deus, Moisés dizendo para o povo, lembre-se de como Deus os cuidou, como Deus os guiou pelo deserto durante esses 40 anos. Irmãos, nós precisamos lembrar, e aí há alguns sintomas desse Alzheimer espiritual. Alguns sintomas que nós vamos ver que esse povo estava enfrentando, que eu e você também nós enfrentamos. O primeiro sintoma é que o Alzheimer espiritual, ele começa com o esquecimento. Pois, o texto vai dizer, pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. Primeira coisa é que essa doença espiritual, muitas vezes, e na maioria das vezes, começa com o esquecimento. A gente não lembra, a gente não consegue lembrar o cuidado de Deus, e aí o que o texto está dizendo, olha, o Senhor seu Deus está levando vocês. Eu quero dizer para os irmãos que é o Senhor que leva você de um lugar para o outro. É o Senhor quem te dá emprego, é o Senhor quem te dá uma família, é o Senhor que te dá o pão que você se alimenta, é o Senhor quem cuida de você, que te dá saúde, é o Senhor que tem cuidado da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. E aí, então o texto continua dizendo, olha, é uma terra de trigo, a terra que Deus estava levando eles. É uma terra de trigo e cevada com vinhedos, figueiras e romãzeiras com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre uma grande quantidade nos montes.
quando tiverem comida até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor. Irmãos, nós precisamos exercitar a nossa mente, de trazer à memória aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E a grande questão é que, além de lembrar, nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Porque tudo que nós temos, tudo que você tem e tudo que eu tenho, tudo vem do Senhor. Então, o que Moisés, o que Deus está falando para aquele povo era: lembre-se de louvar o Senhor, lembre-se de glorificar a Deus. Lembre-se de engrandecer o nome de Deus, de tudo que Ele tem feito na sua vida. Mas nós nos esquecemos. Irmãos, gente, é muito bom em reclamar, e lembrar das lutas, e lembrar das crises, e lembrar daquilo que nós não temos, mas nós não lembramos daquilo que nós temos. Na maioria das vezes, se fosse falar para você, cite 5 problemas que você passou esse ano, você teria mais de 5 possivelmente. Porque nós somos, a mente humana, nós lembramos da dor, nós trazemos à memória muitas vezes a dor, o sofrimento, as crises, porque meu filho está assim, o meu casamento está assim, eu não tenho isso, o meu carro estragou, minha casa esse ano aconteceu isso, eu precisei mudar, tantas tragédias, a gente vê em tudo nas nossas vidas. Mas nós precisamos trazer a memória e louvar o Senhor, e o texto continua: tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente vai ver Jesus dizendo que é impossível, é quase impossível o rico entrar no reino de Deus, não é questão de ter dinheiro, mas é questão de entender, muitos acharem, e aqui não é simplesmente de ter muito dinheiro, porque há muitas pessoas que não têm muito dinheiro, mas se acham que são dependentes, que não precisam de Deus. E aí Deus está dizendo: olha, tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam. Não se esqueçam do Senhor, porque quando nós estamos bem, irmãos, muitas vezes nós esquecemos de Deus. Eu não estou aqui generalizando, falando que todas as pessoas são assim, mas a maioria das vezes, nós, em meio à fartura, quando nós estamos bem, nós esquecemos do Senhor. E quando nós estamos mal, nós fazemos promessa. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos em crise, quando a gente precisa de um milagre, quando a gente precisa de algo de Deus, a gente faz coisas, a gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, mas quando nós estamos bem, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. E Ele vai dizer então: seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Por isso, irmãos, há essa doença que começa no esquecimento, e nós precisamos lembrar de louvar o Senhor, de todas, não somente bênçãos físicas, mas também bênçãos espirituais que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, a salvação. Irmãos, a salvação nós não conseguimos alcançar, é um privilégio, é um presente de Deus para nós. Por isso Deus avisa: olha, quando vocês comerem, quando vocês se fartarem, e quando vocês estiverem bem, não se esqueçam. Sabe, diante dos seus planos, diante da sua vida, não se esqueça de Deus. Quando você estiver bem na sua casa, não se esqueça de Deus. Quando você está para tomar uma decisão, muitas vezes, quando a gente não consegue algo, a gente lembra de Deus. Mas quando só depende da gente, entre aspas, é claro, a gente toma a decisão sem consultar a Deus. A gente faz as coisas sem consultar a Deus. A ingratidão, na maioria das vezes, irmãos, nasce na falta. Não nasce na falta, ela nasce na fartura. Na maioria das vezes, não estou dizendo que todas as vezes, mas na maioria das vezes nasce na falta. Não nasce na falta, mas na fartura. Por isso que o problema não é ter bênçãos, é esquecer do doador. O problema não é você ganhar um dinheiro, o problema não é você trocar uma casa, o problema não é você comprar um carro, uma moto, o problema não é você ganhar melhor, o problema não é você começar uma faculdade nova, o problema não é isso, o problema é que a gente esquece de Deus, a gente se esquece das bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. O povo de Israel, que agora estava ali prestes a chegar na terra prometida, o que Deus tinha prometido, o que Deus já tinha feito na vida deles, mas mesmo assim eles tinham esquecido do seu Salvador, eles tinham esquecido do Redentor, eles tinham esquecido do Senhor, daquele que tinha cuidado deles no deserto, daqueles que tinham feito tantos milagres. Por isso Spurgeon vai dizer que
Spurgeon não, o salmista vai dizer que não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não se esqueça das bênçãos. E agora Spurgeon vai falar que nós somos rápidos em receber os presentes de Deus e lentos em lembrar do que Deus nos deu. Nós somos rápidos. Nós somos rápidos demais para orar pedindo algo a Deus, mas lentos para agradecer as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E não é errado você orar, pedir para o Senhor um milagre, pedir uma bênção material, uma bênção física, uma bênção espiritual, não é errado. Mas, irmãos, nós precisamos primeiro ser gratos pelo aquilo que a gente tem. Tem pessoas que pedem algo, mas não conseguem ver a mão de Deus quando falta alguma coisa. Ainda que falte, nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Ainda que nós não temos, nós temos alguém que nos sustenta. Ainda que lhe falte, eu e você, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Jeremias capítulo 2, versículo 32 vai dizer: acaso uma jovem se esquece de suas joias, ou a noiva esconde seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Olha o que Jeremias dá o exemplo, né? Deus falando com Jeremias: olha, é possível uma noiva esquecer do vestido? Quem casou aí na igreja? Ou em outro lugar, né? Mas com vestido ali branco, bonito. Você esqueceu do vestido? Não. Eu te garanto que na maioria das vezes, no casamento, a primeira coisa que a noiva pensa é no vestido. Por quê? Porque é um momento especial, e aí as meninas já sonham com isso, o jeito que vai ser o vestido, aqueles filmes, né, da Disney, que mostra aquele casamento perfeito, e a gente tem isso. Então, o exemplo é: acaso pode uma noiva esconder o seu vestido, ou esquecer das suas joias? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Irmãos, essa é um grande desafio para nós. Sabe por quê? Você esquece de receber o seu salário? Você esquece ou não? Você sabe que lá dia 10 vai pingar. E se não pingar, dia 11 você já mandou uma mensagem lá para o seu patrão. Quem tem patrão, né? Ou já está cobrando lá, hein? Você não me pagou. Porque tem conta. Que eu preciso pagar isso, eu tenho a minha vida. Agora, irmãos, como pode nós esquecermos de agradecer ao Senhor? Esquecermos de ser gratos, esquecer de Deus. O Alzheimer espiritual começa com uma pequena perda de memória e termina, irmãos, um grande afastamento. E esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma é que o Alzheimer espiritual progride rapidamente para o orgulho. E é claro que a gente sabe que todo pecado começa no coração, o orgulho do ser humano. E o que Moisés vai dizer a respeito disso, vai falar que quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, então a gente está vendo o exemplo bom, né? Quando a gente vê satisfeito, for próspero, quando a gente tiver construído bela casa onde a gente vai morar, e quando os seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Irmão, sabe que é interessante? Que é mais perigoso a gente estar na bonança do que na falta. Isso é muito perigoso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente tem, a gente cai muito no pecado de sentir orgulhoso daquilo que a gente tem. Agora, quando falta, muitas vezes, né, não estou dizendo que todos, mas quando falta muito, a gente se humilha. A gente fica ali com a cabeça baixa. E o que Moisés está dizendo: olha, quando vocês viverem bem, quando vocês estiverem lá na terra prometida, com a casa de vocês construída, quando vocês estiverem satisfeitos, quando vocês estiverem próximos, tomem cuidado. Estou dizendo aqui para os irmãos, e essa é uma palavra para mim também: quando a gente estiver bem, ou se você estiver bem, se eu estou bem, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Aí ele vai dizer: não se tornem orgulhosos.
Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam, mais uma vez, não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. O coração, irmão, se esquece de Deus e lembra de si mesmo. O coração, ele é pecaminoso. O coração, ele é, por isso que a gente não pode acreditar no nosso coração, a gente não pode viver pelo nosso sentimento, pelo nosso coração. Por quê? Porque o coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. A Bíblia mesmo vai dizer, várias vezes a gente vai ver texto sobre isso. Por quê? Porque a gente se esquece de Deus e lembra da gente. As suas decisões do seu dia é pensando em você. Quer ver? Muitas vezes você pensa em sair de um trabalho, você pensa em sair de um trabalho, de uma empresa que você está, pensando em quem? Pensando em você. Ontem nós estávamos com um grupo estudando, terminando de estudar um livro, esse ano, encerrando, um grupo de jovens mais velhos, a gente estava falando sobre isso. Porque a gente cai nesse pecado da gente tomar as nossas decisões, viver a nossa vida pensando em nós. Então a gente sai da igreja pensando na gente, a gente sai do trabalho pensando na gente, a gente quebra um relacionamento pensando na gente, porque aquela pessoa fez isso comigo. A gente toma as decisões no dia a dia pensando na gente. Esse é o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Quando nós tomamos as decisões pensando na gente, nós precisamos entender que na maioria das vezes é orgulho. É o orgulho de olhar para dentro de mim e pensar o que eu mereço, o que está afetando a minha vida, o que essa pessoa está fazendo, o que a minha empresa está fazendo, o que meu chefe está fazendo, o que o pastor, o que meu marido, o que minha esposa, o que os meus filhos, é tudo pensando na gente. Durante o ano você tomou decisões que você não questionou a Deus, você não perguntou para Deus. E eu acredito, quem que é crente em Jesus, tem fé em Deus? Todo mundo? Então é o mínimo que a gente pode fazer antes de tomar alguma decisão, antes de ver algo, é colocar as nossas vidas diante do Senhor. É o mínimo. Agora, o nosso coração, quando a gente toma decisões, quando a gente vive coisas boas, ou coisas ruins, pensando na gente, a gente tem que tomar esse cuidado. O esquecimento, irmão, sempre produz orgulho. O orgulho sempre produz a ingratidão. Quer ver? É muito interessante isso, irmãos, porque tem vezes, e aqui eu não estou dizendo que todas as vezes é assim, mas tem vezes que a gente ora por um trabalho. E aí quando a gente vai entrar no trabalho, a gente pensa, nossa, é resposta de oração. Ou mudança, seja mudança de cidade, mudança de igreja, alguma coisa. A gente olha e pensa, é resposta de oração. Que bom que eu entrei nessa empresa. Aí quando as coisas começam a apertar para você, você fala, Deus, será aqui mesmo que eu devo estar? Ou, na verdade, você nem questiona Deus, né? Você já pensa, olha, eu mereço mais. Esse lugar não é para mim, eles não me reconhecem. Essa pessoa é difícil, eu preciso sair daqui, meu casamento está difícil. Mas antes de você viver isso, você orou por isso. Esse é o coração do ser humano, pensando nele. Pensando nele. E aí, quando a memória de Deus some, o ego toma o trono. Quando a gente esquece o que Deus fez, irmãos, o ego toma o trono do nosso coração. A gente passa a ser o rei das nossas vidas. Oséias capítulo 13 vai dizer, cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta, mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Então depois que vocês viveram bem ali, vocês esqueceram de mim. Diante das lutas, vocês lembraram de mim. Diante quando faltava comida, vocês oraram, pediram por alimento. Quando faltava água, vocês pediram misericórdia e eu mandei água. Mas quando vocês agora estão lá, vivendo a vida de vocês, vocês ficaram orgulhosos. Ele os guiou, Deuteronômio 8, versículo 15 e 17. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes, venenosos, escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar, conquistei
toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Aqui é o ser humano. Pede quando está no deserto, mas quando vive o milagre, quando vive algo de bom, o que a gente pensa? Eu trabalhei muito para conquistar isso, hein? Eu mereço. Olha tudo que eu fiz. Olha tudo que eu suei para estudar e passar na faculdade, para arrumar esse emprego, para conquistar essa casa, esse carro. Então esse é o coração do ser humano, é orgulhoso. Eu conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Irmãos, e o orgulho, aqui eu trouxe essa ideia que o orgulho é minhas conquistas, coisas boas, salário bom, vida boa, eu consegui. Então, diante disso, quem conseguiu? Foi eu. Eu plantei, agora eu colho. Eu plantei tudo isso que eu estou vivendo. Essa fala a gente escuta muito isso de coach, né? Você precisa plantar. Eu não estou dizendo que isso é errado, vou ficar tranquilo agora só esperando. Não, a gente precisa plantar, mas mesmo plantando, irmãos, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem te dá sabedoria, é Deus quem te dá saúde, é Deus quem te dá inteligência, é Deus quem te dá força para você trabalhar, é tudo sobre Deus. E aí, quando é problemas, crises, vida difícil, por que Deus está fazendo isso? Então, quando a gente está bem, quando a gente consegue as bênçãos, foi eu que conquistei, é fruto do meu trabalho, eu lutei, foi eu que consegui. Agora, os problemas, as crises, essa vida difícil, por que Deus está fazendo isso comigo? As bênçãos é eu que faço, é por minha própria força, mas as lutas, o que Deus quer me ensinar? Por que Deus está fazendo isso comigo? A gente precisa entender, e assim como Paulo vai dizer lá em Filipenses, se eu não me engano, eu aprendi a viver na fartura, aprendi a viver sem nada, eu aprendi a viver com comida, sem comida, com sede, com água, eu aprendi a viver porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Então é tudo sobre Jesus, os dias difíceis é sobre Jesus, os dias da fartura é sobre Jesus, as bênçãos é sobre Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, se eu não me engano, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês serão enriquecidos a fim de que vocês possam ser generosos uns com os outros. Então, todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, não é sobre você. A minha família não é minha conquista, até porque os filhos são herança de quem? Do Senhor. O carro não é sobre mim, a minha casa não é sobre mim, não é minha conquista, é sobre Jesus. O seu casamento, a partir do momento que você começa a pensar que é sobre você, o seu coração vai tomar conta, o seu ego vai tomar conta. Por isso, irmãos, nós devemos tomar cuidado. O orgulho, o Alzheimer espiritual sempre tem esse sintoma. A glória que pertence a Deus começa a ser acreditada ao eu. A glória que era precisa ser para Deus começa a ser acreditada então ao eu. E aí Tozer vai falar o seguinte, que o orgulho nasce quando nós tiramos Deus no centro e colocamos nós mesmos no lugar. Quando a gente passa a pensar em nós, nas nossas vontades, naquilo que a gente concorda ou discorda, naquilo que a gente faz, o que a gente deixou de fazer, naquilo que a gente pensa, aquilo que a gente não pensa, tudo sobre nós, a gente esquece que quem toma conta das nossas vidas, quem está no centro das nossas vidas, precisa ser o Senhor. E aí então, terceiro sintoma, o Alzheimer espiritual termina em autossuficiência. Começa no esquecimento, vai para o orgulho, e ele então termina na autossuficiência. E aí então, versículo 11 e 12, nós vamos ver: tenham cuidado para que em meia fartura não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, e desobedecem os mandamentos, estatutos, decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e prósperos, quando tiverem construído belas casas. E aí, irmãos, aqui, quando quem esquece Deus começa a viver se Ele não fosse mais necessário. Quem esquece Deus começa a viver como se Ele não fosse mais necessário. E aí, existe um termo que a gente chama na teologia, que é o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? O ateísmo, você sabe que é a pessoa que não tem fé em Deus, que não acredita em Deus. Uma forma simples. O ateísmo prático é alguém que acredita, só que vive como se ele não existisse. Como assim, Felipe? É uma pessoa que sabe que Deus é bom, que sabe que Deus criou todas as coisas, mas no seu dia a dia vive como se Deus não existisse. Nas suas escolhas, como eu disse aqui, a gente vive como se Deus não existisse. Nas nossas vidas, no nosso
nos nossos afazeres, no nosso trabalho, quando a gente está lá viajando, quando a gente está curtindo com a nossa família, a gente vive assim, um ateísmo prático. Por isso que o texto vai continuar, versículo 18, dizendo para nós: ora, lembre-se do Senhor, o seu Deus, é Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando, curvando diante deles, certamente serão destruídos. Quando Israel, irmãos, começou então a esquecer, aconteceu isso. Trocaram a dependência pela autossuficiência. A gente não precisa tanto de Deus assim, a gente consegue. Outra coisa, eles trocaram a adoração a Deus por idolatria. Então eles trocaram a adoração a Deus e começaram a criar então outros deuses para eles. E aí é isso que acontece. A gente esquece de Deus, a gente começa a criar outros deuses. E aí, irmãos, às vezes a gente pensa, porque eles criaram uma estátua. E aí a gente pensa, idolatria é essas pessoas que constroem uma estátua, que ficam lá se dobrando diante de uma estátua. A gente esquece que isso também é idolatria. Mas idolatria também é quando a gente vive nesse ateísmo, o nosso coração sendo o centro, o nosso eu sendo o centro, e a gente esquecendo de Deus. Isso é idolatria. Idolatria é você estar idolatrando as suas vontades, os seus desejos, a sua carne. Eles trocaram a comunhão por independência. Por isso que nós vamos ver Jesus, voltando aqui um pouquinho, quando Deus disse que eles serão destruídos, no final do versículo 18, o que ele está dizendo? Não é que eles serão, agora para a nossa realidade, nós não vamos ser destruídos, a questão física, a gente vai morrer, claro que todo mundo vai morrer, mas aqui, irmãos, diz a destruição espiritual. Quando a gente passa a esquecer, quando a gente passa essa autossuficiência, há uma morte, a morte espiritual. A gente esqueceu de Deus, Deus está bem longe, Deus está bem longe de nós. Nós estamos longe de Deus, na verdade. E aí Jesus, no Evangelho de João, vai dizer, capítulo 15, versículo 5: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim vocês não conseguem fazer coisa alguma. Essa é a realidade do ser humano. Sem Deus, meu irmão, sem Jesus, nós não conseguimos. Sem Jesus, eu não consigo ser um pai segundo o coração de Deus. Sem Jesus na minha casa, eu não consigo criar os meus filhos, ter um casamento, ser um bom marido. Sem Jesus eu não consigo ser um bom chefe. Sem Jesus eu não consigo ser um bom pastor. Sem Jesus eu não consigo ser um bom amigo. Sem Jesus eu não consigo, é somente por Jesus. Sem Jesus, irmãos, você e eu, nós não conseguimos fazer nada. Se você está trabalhando, é porque Jesus quer. Se você tem uma família, é porque Jesus quer. Se você tem saúde, é porque Jesus quer. Ou se você não tem, entenda e compreenda que é o plano de Deus também para as nossas vidas. O sofrimento também é o cuidado de Deus também para nós. As lutas também fazem parte, nós devemos. Por isso que lá em Tessalonicenses nós vamos ver Paulo dizendo: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Então, em todos os momentos, seja um momento bom, seja um momento ruim, nós precisamos dar graças ao Senhor. E sobre essa autossuficiência, sobre a gente não precisar de Deus, John Piper vai dizer que Deus não criou você para ser independente, Ele criou você para ser dependente e feliz nele. O ser humano, Deus criou o ser humano com uma falta, com um vazio, que só pode ser preenchido por Jesus. E essa é a suficiência. Jesus é suficiente. Por isso que eu e você, nós não precisamos da casa, a melhor casa para morar. Por isso que eu e você, nós não precisamos do melhor carro do ano. Eu e você, nós não precisamos de um relacionamento conjugal. Nós não precisamos. Você acredita nisso? Você não precisa de um casamento? É bom ter um casamento. É bom você não viver só, é bom. Mas Jesus é suficiente. Você não precisa ter um salário de 10 mil reais, 20 mil, 30 mil. Não, porque você tem Jesus. Por isso Israel caiu, porque esqueceu. O povo de Israel caiu e toda queda espiritual, irmãos, começa no esquecimento. Sabe, às vezes eu vejo pessoas, meu pai sempre me disse algo, eu sempre fiquei pensando. Muitas vezes eu não concordava. Agora, quando eu fui para o ministério, eu pensei, é verdade. A igreja, ela não salva ninguém. Vai ter pessoas que estão na igreja que não vão ser salvas.
Não é o caso de ninguém aqui, em nome de Jesus. A igreja não salva. Mas, irmãos, eu começo a perceber, quando as pessoas começam a faltar na igreja, uma frieza espiritual. Faltou uma, duas. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa está em pecado. Ah, pastor, mas eu faltei porque eu estava com a minha família e tudo certo. Não estou dizendo que é pecado isso. Só estou dizendo que um grande sinal é se esquecer do simples, do básico. Vir domingo na igreja é difícil, irmãos? É difícil ou não? Você ir trabalhar todo dia, você vai trabalhar todo dia? Por que você vai trabalhar todo dia? Porque se você não for, você vai levar lá um puxão de orelha, né? Ou vai ficar sem receber, quem é autônomo aí. Precisa ir trabalhar. Agora, irmãos, eu e você também, assim, principalmente com Deus, nós precisamos. Igreja, você precisa de igreja, eu preciso de igreja. A igreja não salva. Só que lá o autor de Hebreus vai dizer, olha, não deixem de congregar como é costume de alguns. Não deixe de participar dessa comunidade ou de outra comunidade, mas não deixe de participar. Porque é dentro dessa comunidade que a gente vai ter sim problemas, a gente vai ter crises com um, com o outro, porque a gente é pessoas diferentes, assim como no teu casamento, na tua casa, no teu trabalho. Mas, irmãos, é dentro dessa comunidade que a gente aprende, que a gente pode orar uns pelos outros. A gente estava no ser, quem participou já do ser aí ou participa, terminou esse último ser? Irmão, a gente estava no ser e teve um irmão aqui da nossa igreja que compartilhou algo que a gente ficou encantado. Que ele estava passando por uma luta, aquele dia estava muito difícil, ele estava a ponto de desistir. Um outro irmão ligou para ele. E aquele outro irmão nem sabia o que estava acontecendo. Esse outro irmão nem estava no ser. Nem estava. Mas esse irmão começou a testemunhar, olha, eu estava num dia difícil. Aí aquela pessoa da igreja me ligou, falando, olha, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Foi o pastor que fez isso? Não foi o pastor. Foi um membro da nossa igreja, que ligou e falou, olha, eu estou orando por você. A gente exige dos outros aquilo que a gente não faz. A gente exige que a pessoa, que a igreja está fazendo, não faz por mim, mas a gente não faz pela outra pessoa. Irmãos, por isso a igreja, a comunidade é importante, a gente precisa ser grato a Deus pela nossa igreja. Ou se você é de uma outra igreja, seja grato a Deus pela sua igreja, pela sua comunidade. Seja grato ao Senhor. Eu todo dia eu oro, falo, Deus, obrigado pela Betel. Hoje, antes do culto aqui, a gente estava agradecendo a Deus pela Betel. Ah, Betel tem problema? O problema começa aqui. O pastor de vocês. A gente é cheio de problemas, de dificuldades, irmãos. No seu trabalho, na sua família. Sua família tem problema? Tem problema. Agora, porque tem problema, você vai abandonar? Não abandone, não deixe, não. Por quê? Porque é no meio do problema que a gente aprende, é no meio das crises que a gente cresce. É isso que Deus quer para nós, então a gente precisa ser grato, porque a gente depende também de crise, irmãos. Você acredita nisso? Sim, a gente depende de crise. A gente depende de lutas, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é através dessas lutas, dessas crises, que a gente experimenta o cuidado de Deus, a mão de Deus. Que a gente vê na tempestade que Deus está lá, que Jesus está andando sobre o mar, que não é um fantasma, que é Deus cuidando de nós. E aí, irmãos, o remédio para tudo isso é olhar para Deus. O remédio, irmãos, diante da ingratidão, o remédio diante desse Alzheimer espiritual, do esquecimento, é olhar para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é suficiente. Deus é suficiente. Tudo aquilo que você precisa não está no pastor, não está na igreja, não está no seu trabalho, não está no seu dinheiro, não está no seu relacionamento, não está no seu casamento, não está nos seus filhos, não está nos seus pais, não está em nada deste mundo. Tudo que eu e você precisamos, nós encontramos em Deus. Amém? Amém, gente? Você encontra em Deus a paz que o mundo não dá, que um relacionamento nenhum dá. Você encontra em Deus a alegria em meio à tempestade, você encontra em Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vezes não somos ingratos porque Deus não fez, mas porque paramos de olhar para quem Ele é. A ingratidão nasce quando o problema não é a vida ser difícil, é o nosso olhar ser pequeno. A gente parar de olhar para Deus, e a gente começa a olhar
para nós, para os problemas. E a ingratidão nasce então quando aumentamos nossos problemas. Quando é um problema, sim, eu não estou desmerecendo o problema que você está passando, a crise que você está passando, não, nada disso. Mas a ingratidão começa, ela nasce quando a gente aumenta aquele problema. O problema no nosso casamento, o problema financeiro, o problema na nossa casa, na nossa família. Outra coisa, a ingratidão nasce quando nós diminuímos Deus. E quando você passa a reclamar, o que você está fazendo? Você está diminuindo Deus. Quando você passa a olhar o problema sendo muito grande, o que você está fazendo? Você está diminuindo Deus. A ingratidão também nasce quando focamos no que falta. A gente passa a olhar o que a gente não tem. A ingratidão nasce disso, quando a gente passa somente a ver o que não tem e não aquilo que nós temos. E a ingratidão nasce quando nós esquecemos o que nós já recebemos. Então, primeiro, nós aumentamos o nosso problema. Segundo, nós diminuímos Deus. Terceiro, nós focamos no que falta. E por último, nós esquecemos o que nós já temos. Quando Deus livra o povo de Israel, faz todos aqueles milagres, dia após dia eles começam a esquecer do milagre de ontem, da oração respondida de ontem, do cuidado de Deus de ontem, e começam a enxergar o problema sendo muito grande. Sabe, talvez você tenha enfrentado uma luta, uma dificuldade, uma crise no seu casamento, no seu trabalho, uma crise financeira, um problema conjugal, um problema com seus filhos. Talvez uma crise que você está passando, ansiedade. E aqui eu não estou desmerecendo a crise que a gente passa, irmãos, é difícil. Mas eu quero te convidar a olhar para Deus. Olhar para Deus. Quando o salmista vai dizer lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e é Deus quem tem cuidado de nós. Quando a gente vai ver o Salmo 23, a gente vai perceber isso. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que ainda que eu possa estar sofrendo, eu não temerei. Porque a tua mão, o teu cajado me consola. O cuidado de Deus, irmãos, diante das crises, diante das lutas. E aí então, Tim Keller vai dizer, a gratidão nasce quando deixamos de olhar para nós e olhamos para a grandeza do nosso Deus. Paramos de olhar para nós, para aquilo que a gente não tem, para as crises que a gente está passando, e a gente olha para o tamanho do nosso Deus. Nós exaltamos, nós engrandecemos um Deus tão grande, um Deus, irmãos, que fez o mar se abrir. E esse Deus é o mesmo Deus hoje. É um Deus que mandou o maná, o pão, o alimento cair do céu. É o mesmo Deus hoje, que te sustenta, que está com você nas suas lutas, nas suas crises. Nós precisamos olhar para o tamanho desse Deus, para os milagres que Ele já fez nas nossas vidas. Quanto maior Deus é aos nossos olhos, menores se tornam nossas reclamações. Quanto mais a gente olha o tamanho do Senhor, o tamanho do nosso Deus, nós paramos de reclamar. É claro que nós vamos muitas vezes reclamar, nós vamos murmurar, faz parte, nós somos pecadores. Mas irmãos, quando isso acontecer, olhe para Deus, olhe para o Senhor, porque Ele tem tudo aquilo que você precisa. Quanto mais contemplamos a grandeza de Deus, mais a gratidão começa a habitar no nosso coração. E aí, a verdadeira fé não é esquecer os problemas, é lembrar de quem Deus é. O que Deus está te chamando não é você ter uma amnésia dos seus problemas. Simplesmente Deus limpa da minha mente que eu não lembre que o meu chefe é difícil. Deus, que eu não lembre que aquela pessoa é difícil. Que eu não lembre. Não, Deus não está falando sobre isso. Deus está nos mandando olhar para Ele. Olhar para Ele. Com os nossos olhos, assim como Paulo vai dizer, com os nossos olhos fixos em Jesus.
Ele que é o autor e consumador da nossa fé, Ele quem nos sustenta, Ele quem tem tudo, que pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, identifique áreas da sua vida que você tem olhado muito, problemas que você tem focado muito, falado muito para os outros. Porque minha vida é difícil. Porque isso, eu estou passando por isso. Ou talvez você não fala, mas isso tem sempre voltado ao teu coração. Identifique essa área. Pratique lembrar diariamente das bênçãos sobre a sua vida, do que Deus já fez. Olhar para trás, olhar para o presente, olhar a sua saúde, olhar seus amigos, olhar a sua casa. Outra coisa, fale isso, porque muitas vezes a gente é bom em falar e reclamar, mas comece também a falar. A gente está lá com nossa árvore de Natal para você escrever. Escreva na sua casa, lá escreva tudo que Deus já fez na sua vida, na sua casa. Escreva suas memórias, escreva os milagres que você já vivenciou. E por último, irmãos, agradeça antes de pedir. Agradeça antes de pedir. Antes de qualquer coisa, seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Esse é o momento onde nós vamos ter agora, ouvindo algumas histórias. E eu quero convidar você a ouvir e ver os testemunhos que Deus já fez, que Deus está fazendo, e você possa estar lembrando também dos milagres que você tem vivido da mão de Deus sobre a sua vida. Boa noite, irmãos. Eu sou a Ana Paula. Geralmente os irmãos não me veem aqui porque eu estou lá no Kids, né? E eu falei para a Julie que é mais fácil falar com as crianças e com os adolescentes do que para vocês. Não parece, mas a minha perna está tremendo, tá? Mas quando o pastor perguntou se alguém tinha uma bênção, uma gratidão, eu não podia deixar de compartilhar com os irmãos, né? Algo que há muito tempo eu vinha orando a Deus e vinha conversando com Deus no meu trabalho, algo que era muito importante para mim. E as minhas amigas de escola que estão aqui sabem disso, né? Esse ano a gente teve no nosso trabalho, eu sou professora da rede estadual de ensino, e eu trabalho com a Dalva e com a Josileia, nós trabalhamos na mesma escola, e elas sabem assim que o nosso trabalho, ele é uma missão, ele não é só um trabalho. Eu, desde o primeiro dia que eu entrei em sala de aula, já faz 20 anos que eu dou aula, e foi assim a compreensão que eu tive de que não era só um trabalho, era aquela missão que Deus tinha me dado, principalmente trabalhando com adolescentes. E eu estou há 13 anos na mesma escola, e essa escola é uma escola daqui de Cascavel, que fica mais na periferia da cidade, uma escola mais afastada um pouco, e é uma escola que eu tenho um imenso amor por ela. E eu tinha só meio padrão, que fala, né? Eu tinha só meio concurso. Então, todo ano, eu tinha, assim, aquela situação de perder as minhas aulas extras. Eu tinha só um padrão, só um período na escola. E o outro período eu ficava todo ano correndo o risco de ter que ir para outro lugar. Em alguns anos, eu tive que ir para outro lugar. E eu tentei outro concurso há uns anos atrás e não passei. Eu fui bem classificada, mas depois eu fui desclassificada pela redação, que mexeu muito comigo, assim, e me desmotivou a prestar outros concursos. Eu não queria mais prestar outro concurso. Então eu questionava muito, muito a Deus, assim, a questão do Senhor, o que eu preciso aprender com essa demora? O que eu preciso aprender com isso? Porque todo ano eu tenho que esperar. E quando eu reprovei no concurso na redação, eu fiquei muito chateada, porque eu pensava assim, poxa vida, eu sou professora de português, né? Como que eu reprovei na redação? Como que eu fui desclassificada? E não era para ser naquele momento. Não era para ser naquela hora. Alguns colegas entraram com recurso, entraram com processo, e eu pensei, não. Deus me disse não, me doeu aquele não. Me doeu muito. E eu tive que engolir aquilo e pensar, não, agora não é para ser. E a gente foi passando o tempo, e existe algo no estado que é chamado dobra de padrão. Quando você dobra o seu concurso sem que você precise prestar outro concurso. E eu sonhava muito com isso, eu orava muito com isso, porque um ano antes de eu entrar teve uma dobra de padrão, e depois nunca mais teve.
E então esse ano, quando eu já não acreditava mais, eu já não pensava mais que isso poderia acontecer, isso veio, abriu o processo seletivo para dobra de padrão, e eu pensei assim, é agora. Mas será? E se eu ouvir um não de Deus de novo, né? E se não for para ser assim? E o meu marido, ele costuma dizer que Deus é muito didático com a gente. Ele trabalha exatamente aquilo que a gente precisa de uma forma bem didática. E eu sou muito ansiosa, então Deus sabe certinho o jeito de trabalhar comigo, o jeito que Ele precisa trabalhar comigo. E eu pensei, primeiro, não, eu não vou fazer, não vou tentar. Eu não quero, eu acho que eu não quero mais 40 horas no estado, é muito puxado, não vou. Aí depois eu pensei, né, Deus tocou no meu coração e eu pensei, para de ser medrosa, tenta. E eu tentei, e depois ainda tinha a oportunidade de permanecer na minha escola. E eu estava muito ansiosa, eu estava muito angustiada, porque eu pensava assim, eu arrisquei, eu fui pro tudo ou nada, né? Se eu dobrasse o padrão e não tivesse vaga na minha escola, eu ia ter que sair da minha escola, a escola que eu tanto amo, né? E eu fui pro tudo ou nada, e às vezes eu pensava assim, meu Deus, essa coragem nem é minha. De onde que o Senhor tirou isso, né? Porque eu não sou corajosa, eu não sou assim, eu sou muito medrosa. E eu fui, a gente orou por isso, lá em casa, na escola, né? Eu pedia muito por isso. E o dia que saiu o resultado, que eu soube, eu vi ali que no verso que eu mais tenho apreço na Bíblia, assim, é que Deus faz tudo no tempo dele. Tudo. E mais uma vez Ele trabalhou comigo no tempo dele. E Jó 42:2 diz exatamente isso, né? Que às vezes a gente precisa entender, porque Deus, lá usa até a palavra, né? E fez Deus formoso tudo no seu devido tempo. E é isso que eu tenho a dizer, que às vezes a nossa bênção, ela não vem porque Deus está trabalhando algo na gente. E a minha gratidão hoje é essa, porque Deus não desistiu de trabalhar comigo. Como professora, quem me ensina todos os dias é Ele, porque Ele é bem didático comigo. Amém. Glória a Deus pela vida da Ana, do Alessandro, essa família nós tanto amamos aí, que Deus continue abençoando. A Ana que cuida dos nossos adolescentes, do Salt adolescentes. Pode vir. Vamos continuar ouvindo mais um testemunho. Boa noite, os irmãos. Meu nome é Adrian. Acho que infelizmente ainda não conheço a todos. Umas 2 semanas atrás, o Felipe me mandou esse card aí, com uma provocação, né? Falou, você não quer fazer ainda não é um testemunho, né? Acho que ainda é uma história, acho que o testemunho será em outro momento, né? Sobre o ano de 2025. E no primeiro momento que você pensa, vem aquela nossa natureza humana, né? Eu vou agradecer, você já começa a lembrar do que é ruim, né? Pensar. E aí depois, meditando, a gente viu como Deus foi bom nesse ano, como sempre tem sido, mas aqui nesse ano em especial, né? Agora, acho que vocês talvez não me conheçam, mas eu acho que conhecem minha filha Manuela, que está em diversos grupos, né? Depois de pedido de oração. Então, somos pais da Manuela, nossa filha caçula. E final de julho ela aí começou o cuidado de Deus, né? Ela não foi ao médico. Minha esposa levou nossa outra filha ao médico, e o médico solicitou, faz um ultrassom, pediu pela Manuela, faça um ultrassom na Manuela. E nesse ultrassom fez um exame, fez uma ressonância, 2, 3, né? Começamos a investigar. Passado 1 semana, 10 dias, meu pai faleceu. Aí, inclusive foi no sábado aqui do Galeto, né? Aqui na igreja, da véspera do Dia dos Pais. Então foi um segundo golpe ali, né? Que a gente teve na família. E depois disso, né? Então, passados mais de 60 dias, foi confirmado, ela tem um tumor, está em tratamento, né? Um tratamento, vocês sabem, é doloroso, é difícil, mas Deus está sustentando, está dando força, né? De diversas formas. Então o primeiro cuidado foi esse, né? Era um tumor de
praticamente 12 centímetros, e que foi descoberto porque ela não estava e o médico pediu, porque senão não teria sido descoberto, e quanto mais tempo passasse, acho que mais difícil, né, poderia ser a situação. E mesmo para o Felipe nós contamos já um bom tempo depois, uns 30, 40, 45 dias depois. Nesse primeiro momento a gente ficou mais em família, na espera, no silêncio, aguardando. E depois teve um sermão que tu disse algumas semanas atrás, né, que era sobre descansar. E eu precisava descansar, né, porque enquanto pai, tu vê um filho numa situação dessa, você quer resolver, é o natural. E aí você percebe que você não tem força, não tem condições de resolver. E a gente aprendeu a descansar em Deus, né? E isso foi muito interessante, porque aí, sem saber, né, ainda da situação, Felipe mandava um WhatsApp ali. Primeira vez que você me mandou um WhatsApp, você talvez acho que não saiba, né? Eu estava no centro cirúrgico, a Manuela tinha acabado de fazer uma cirurgia, recebemos uma notícia difícil, a minha esposa sozinha no quarto e eu com ela no centro cirúrgico aguardando a recuperação. E era noitinho, você mandou uma mensagem, como tá, tal, e não sabia da história, né, ainda da situação. E depois alguns dias são bons, são alegres, né? Outros dias não são tão bons. Mas Deus tem dado força para nós. Até nesses dias que não são bons, né, você manda mensagem. Gustavo também, sem saber, muitas vezes recebeu mensagem. E um dia, um domingo aqui, que foi muito difícil, né? Um domingo estava muito mal, não conhecia o Jefferson, foi muito sensível, né? Procurou no final do culto, me deu um abraço, conversou muito, e foi muito bom, Jefferson. Talvez para você tenha sido algo corriqueiro, mas você não sabe do cuidado. E nesse deserto a gente está com a coluna de fogo, né? E a coluna de fogo é isso, é um WhatsApp do Felipe, do Gustavo, o Jefferson sempre muito carinhoso, e outros aí, né? Acho que você vai passar o meu tempo aqui. E esperamos que o ano que vem, isso é só uma história, né? Que o ano que vem tenha o que Deus tem para a nossa vida, que a gente possa contar. Amém. Glória a Deus. Essa semana nós estávamos lá na casa do Adrian, da família, e a gente pôde ver o cuidado de Deus, ele vê a Manu bem. Ela fez a químio dela, a última químio foi na segunda-feira, e ela, graças a Deus, ela não teve tanta reação ruim. Deus tem cuidado, é tão bom ver a Manu. A Manu tem 15 anos, fez 15 anos, faz poucos dias, mas graças a Deus, Deus tem cuidado dela, Deus tem sustentado a vida dela. Agora, ela vai se apresentar aqui agora. Oi, pessoal. Realmente, Ana, é mais fácil falar com as crianças. Para quem não me conhece, eu sou Poliana, sou esposa do Felipe. E normalmente eu fico lá no Kids mesmo, poucos sabem quem eu sou. Mas sabe que é um desafio para mim estar aqui, porque eu tenho bastante vergonha, mas eu queria muito falar o que Deus tem feito em nossa vida, né? E também uma forma de agradecer a igreja e também pedir perdão, porque eu não respondi muitas mensagens nesses últimos meses, né? Mas no dia 17 de outubro, o Pedro sofreu um acidente, né? Ele ingeriu produto químico. Eu tinha levado esse produto químico para casa e esse produto químico ficou um tempo no carro. E eu acabei esquecendo que lá tinha produto químico, porque era uma garrafinha com água, uma garrafinha de 500 ml, sabe, com um pouquinho de água. Porque esse produto, ele é um produto concentrado, não é grande quantidade, né? E um dia comum, a gente chegou em casa e eu dei comida para eles, assim, rapidinho, e eu fui no banheiro e o Felipe foi em outro. E o Pedro falou assim: mãe, tô com sede. Eu falei: filho, espera um pouquinho, a mãe só tá terminando, a mãe já foi. E nisso, ele começou a tossir.
E daí eu desengasguei ele, na primeira que saiu sangue. E ele não parava de vomitar. Vomitou. Em menos de 10 minutos a gente já estava no hospital. E a gente chegou lá falando, ele engasgou com osso de frango. Ele engasgou, ele estava comendo galinhada e tal, engasgou. E passou um médico, falou que parece engasgo, porque ele ficou bem inchado, né? Acionou o sistema alérgico, então ele ficou bem inchado. E a princípio era engasgo. A gente estava tranquilo, fez o raio-x, não tinha nada. Daí passou uma médica e viu que ele não engolia saliva. E que a gente não estava entendendo nada, né? Que não engolia saliva. E daí ela falou assim, olha, faz uma endoscopia. E o plano demorou um pouco para fazer essa endoscopia e tal. Ou seja, no segundo dia que fez a endoscopia, e a gente estava lá e o médico veio e falou assim, então, isso é uma queimadura característica por produto químico. E daí eu falei assim, não, o senhor está louco. Daí ele percebeu que eu estava ficando um pouco exaltado. Eu falei, não, o senhor está louco. Queimou o esôfago dele porque ele vomitou muito. Daí ele falou assim, não, isso foi produto químico e ele saiu. E daí na hora eu sentei, né? E daí eu lembrei. E falei assim, foi o produto químico. Daí depois daquele dia, assim, o meu mundo desabou. Porque a culpa veio, porque eu que levei para casa esse produto. E eu me jogava no chão e chorava, e os médicos vinham e eu gritava, eu matei meu filho, porque eu sou da área da saúde, eu tenho um pouco de noção do que poderia acontecer, né? E daí ele já foi, manteve a calma, falou, a princípio ele está instável, vamos fazer os exames. E foi fazendo a tomografia, fazendo outros exames, eles entraram em contato com a agência lá de toxicologia. E depois de 5 dias ele foi liberado. Só que a gente sabia que poderia ter complicações, porque foi uma queimadura, né? E então a gente seguiu a vida. Foi um tratamento longo em casa, tomando muitos remédios. E ele voltou a comer quase normal, porém depois de uns 15 dias ele começava a comer e vomitar. E daí a gente preocupada, tinha uma situação que eu não aguentava mais. Foi um dia que eu vi a minha casa inteira vomitada, assim. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E eu corri com ele pro HU. Por quê? Porque se eu fosse pro São Lucas, eu tinha certeza que o meu plano ia demorar de novo. Daí eu fui pro HU. Daí o médico de lá ele fez o exame e falou, eu não posso fazer, não vai tratar aqui, ele vai ter que ir para Curitiba. Daí, de novo, né, meu Deus, o que eu faço? Eu tive que tirar ele do HU e levar para o São Lucas, porque o médico de lá decidiu fazer. Resumidamente, ele faz tratamento semanalmente, então ele faz endoscopia, abre o esôfago, né, porque deu estenose, fechamento, e ele vai ter uma vida normal, está tudo bem. É cansativo, né, porque toda semana, porque é uma coisa que já passou, mas toda semana eu tenho que ir lá, sentar naquela mesma cadeira, ver o meu filho tomar anestesia, por algo, né, que eu fiz. Mas o que mais me marcou não foi isso. Foi no segundo internamento do Pedro. Se vocês não sabem, a gente até postou nos grupos que também aconteceu um acidente com uma mãe, que foi a mãe da Isa, que se afogou em Foz, amigos da Ana. E quando realmente deu, né, o óbito, o falecimento, ela teve uma morte cerebral, ela também tem 4 anos, também foi um acidente, eu estava no hospital. E eu falava assim, Deus, por que o Senhor não salvou a filha dela? Deus, por que o Senhor salvou o Pedro e não salvou a filha dela? Porque é muito fácil para a gente dizer que Deus salvou o Pedro porque nós oramos, porque eu sou esposa de pastor, porque eu participo de uma igreja. Mas não foi por isso. Mas é muito difícil pensar que Deus não salvou ela para a glória dele, salvou o meu filho para a glória dele. O que mudou depois disso é que eu fico pensando, Deus, não tem como eu achar que isso foi mérito algum da gente, não tem como. É tudo para Deus. Se você tem alguém vivo em sua família, se seus filhos estão aí, é para a glória de Deus. Eu não consigo nem imaginar o que essa mãe está passando hoje. Mas como é difícil a gente glorificar a Deus nos momentos difíceis. É muito, muito, muito difícil. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, que a paz que eu carrego
é uma carta que não fala nada de mim. É tudo sobre o nosso Deus. É tudo sobre o nosso Deus. Ele é muito grandioso e a gente não tem noção do que Ele pode fazer. Eu agradeço a Deus pela vida do Pedro, mas eu gostaria que vocês continuassem orando pela mãe da Isa, porque a gente orou e a gente não sabe como ela está hoje, mas eu consigo imaginar a dor e a culpa. Eu consegui sentir, imaginar o meu filho não saindo do São Lucas também. Então, realmente foi um momento muito difícil. Eu glorifico a Deus por isso e peço a Deus sabedoria, porque isso tudo aconteceu com Pedro e é impossível eu não ver ele com outros olhos. Eu não olhar e falar assim, realmente meu filho não está aqui para me fazer feliz. Ele não está aqui para simplesmente eu ser uma boa mãe, e ele está aqui para glorificar o nome do Senhor. E é isso. Se coloca de pé no seu lugar. Pode ficar de pé. Nós ouvimos sobre o tempo de Deus, que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, na vida da Ana e também na minha e na sua vida. Nós ouvimos nas lutas que a família do Adrian está passando e a mão de Deus também no meio dessas tempestades. Nós ouvimos um milagre, minha família, nós vencemos também um milagre, cuidar de Deus sobre a vida do nosso filho. E eu tenho certeza que você tem algo para agradecer ao Senhor. Então eu convido você agora a fechar os seus olhos e agradecer a Deus, agradecer por esse ano que nós estamos aí no último mês, acabando, e até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez no povo de Israel milagres, coisas extraordinárias. E muitas vezes eles esqueceram disso. Deus, que o nosso coração se volte para o Senhor e a olhar o Senhor e não as nossas lutas e não as nossas crises, mas descansar e confiar em Ti. Com coração grato, Deus, que sim, o Senhor pode fazer todas as coisas, mas além disso, Deus, nós podemos olhar para o Senhor e saber, Deus, que o Senhor é o Deus que nos guarda, é a Tua mão que está, Sua mão poderosa que está sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos, oramos também, Deus, pela vida da Manu, essa luta que essa família está passando, Deus, nós oramos e confiamos em Ti mais uma vez. Sabemos, Deus, que esse tratamento já está quase acabando, e Deus, do início ao fim, nós cremos na Tua mão, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso nós colocamos a vida dela, o tratamento dela, que o Senhor continue abençoando essa casa, essa família, Deus. Nós oramos também pela vida do Pedro, pela a nossa casa, minha família, colocamos diante do Senhor. Eu não sei, Deus, o tanto de vezes que nós vamos continuar indo semanalmente no hospital, Deus, mas acima disso, Deus, eu louvo ao Senhor pela vida da minha casa, dos meus filhos, desta igreja. Eu louvo ao Senhor pela vida, Deus, da minha família, pelo meu emprego, pela minha empresa. Deus, eu Te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Deus. Obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar? Minha gratidão, posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua. Vamos levantar as nossas mãos e louvar o Senhor, uma forma de agradecer esse Deus grande. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
agradecemos, obrigado por essa celebração de gratidão. O dia que nós separamos, Deus, para lembrar, para olhar para trás, olhar para esse ano e ver que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos abençoou. Aqueles que estão talvez no tratamento de uma doença, aqueles que estão passando alguma crise emocional, alguma crise financeira, aqueles que estão talvez aí num momento bom da vida, Deus, nós te agradecemos por tudo, porque Deus, em tudo o Senhor continua sendo bom, em tudo o Senhor continua sendo Deus. Nos dias difíceis o Senhor é Deus, nos dias bons o Senhor é Deus, Deus, e nós te agradecemos por isso, porque não depende de nós, depende do Senhor. E sim, Deus, o Senhor é bom a todo tempo. Deus, que isso não seja apenas uma canção, mas que ao sairmos daqui, Deus, que isso seja real nas nossas vidas, que nós como crentes em Jesus, como pessoas que confiam em Ti, que possamos ser gratos, que as pessoas possam ver a gratidão nas nossas vidas, que não haja murmuração, que não haja reclamação de nós, Deus, mas que possamos olhar para esse Deus tão grande, um Deus tão bom que tem cuidado de nós, e nós te agradecemos por tudo isso. Nos leva em paz e segurança para os nossos lares, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um que está aqui, sobre todos aqueles que agora estão, Deus, reunidos no mundo. Deus, nós te louvamos por tudo, obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Você que está nos visitando pela primeira vez, eu quero convidar você aí na nossa sala VIP, e eu quero convidar você aí pegar lá um papelzinho lá na nossa árvore de Natal. Separe um tempinho para isso, escrever lá, agradece pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu trabalho. Tira uma fotinha lá também com a gente. Deus abençoe, até. Lembrando da nossa campanha de Natal, não se esqueça da sua doação. Até mais.